mãe não tinha condições, meu pai também não, morávamos em barraco de madeira mesmo, né? E aí eu falava, mãe, vai ter um trabalho da faculdade lá e eu vou precisar de uma cartolina. Minha mãe não tinha 50 centavos para me dar para eu fazer um trabalho numa cartolina. Temos que mostrar às crianças como que funciona na prática a economia, né? Eu não posso dizer para a criança, olha, eu não vou comprar isso daqui porque eu não tenho dinheiro. E aí você vira as costas, você vai lá, pega o seu cartão de crédito e compra um monte de coisas. Mas você acabou de falar que não tinha condição. Ou de repente você fala, olha, esse mês nós temos que economizar e vamos cortar tudo. E aí sua esposa, seus filhos entendem essa sua percepção de economia e beleza, né? Cortam com tudo. Mas aí o outro filho olha para você e vê você comprando alguma coisa pela internet. Ah, mas só vou pagar no mês que vem, mas não era para economizar? Peraí, só um pouquinho, grudou um pedaço de... Isso não pode aparecer. Esfirra no céu da boca. Não pode aparecer na câmera isso daí, né? Exatamente, já não vou tirar da edição não, viu? Corta isso aí. Agora vem a vinheta, Ronaldo. Valmir, nesse contexto que você falou, mais de 60% da população que estão endividadas, inclusive eu também estava nessa estatística, né? E é difícil você se reeducar financeiramente, porque a nossa cultura, infelizmente, no Brasil, é do consumismo, né? Você tem que consumir, Dia das Crianças consome, Natal consome, Carnaval consome, aniversário consome. Quais são os principais fundamentos para você, para a reeducação financeira? Olha só, Daniel, você falou em um ponto muito interessante, né? Que é muito válido quando a gente traz alguma coisa a partir do exemplo, né? Você falou que eu trouxe de casa algumas coisas e realmente eu coloquei em prática com minha esposa, meus filhos, e a partir daí eu consegui consolidar em 4 pilares fundamentais, né? Para que a gente conseguisse sair de uma zona de conforto, de uma zona de endividamento, para ser mais livre financeiramente, né? Sem ter aquela preocupação com dívida, sem ter aquela preocupação se o orçamento não cabe no final do mês e sempre aquela luta se dá, se não dá. E a partir daí nós fizemos alguns testes, né? E de todos os testes que nós fizemos, entre erros e acertos, conseguimos consolidar em 4 tópicos fundamentais, né? Sendo que o primeiro é exemplo. Exemplo em quê, né? Em tudo você tem que ser exemplo. Por quê? A gente tem uma frase, tem um dito popular muito conhecido que diz que as palavras convencem, mas o exemplo, ele arrasta, né? Então não adianta você tentar ensinar alguém apenas por palavras, que você pode convencê-la, mas quando ela vê que você faz diferente daquilo que você está ensinando, vai ter um déficit aí, né? A pessoa vai falar, opa, mas... É tipo aquilo, faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Exatamente. Né? E isso, quando você tenta colocar na mente de uma criança, isso é incrível, porque não tem como você enganar uma criança através de exemplo. Ela observa muito mais o exemplo do que as próprias palavras ditas, né? Então, quando a gente toma por exemplo, o que nós temos que fazer? Temos que mostrar às crianças como que funciona na prática a economia, né? Eu não posso dizer para a criança, olha, eu não vou comprar isso daqui porque eu não tenho dinheiro. E aí você vira as costas, você vai lá, pega o seu cartão de crédito e compra um monte de coisas. Mas você acabou de falar que não tinha condição. Ou, de repente, você fala, olha, esse mês nós temos que economizar e vamos cortar tudo. E aí sua esposa, seus filhos entendem essa sua percepção de economia e beleza, né? Cortam com tudo. Mas aí o outro filho olha para você e vê você comprando alguma coisa pela internet. Ah, mas só vou pagar no mês que vem, mas não era para economizar? Então, se você não tem neste momento, se o combinado é que seja de corte, que seja de economia, que realmente seja para todo mundo, né? Então você tem que falar e ser o exemplo. Então, a partir do exemplo, você consegue educar financeiramente uma criança. E hoje é muito mais difícil, né? Principalmente para as crianças. Lá em casa ainda não tem nenhuma criança, mas já até um meme do Instagram que você fala assim, amor, hoje vamos economizar, esse mês está apertado, a gente não vai fazer isso, ou esse ano, até final do ano, temos aí uma projeção de gastos e a gente não pode
porque a gente tem que alcançar ali nossos objetivos, né? E aí, dá 5 minutinhos, alô, pizzaria? Exatamente. Manda aí uma de calabresa. Então, e é bem difícil, né? Porque é só eu e minha esposa, mas para os filhos, e não falando só a questão da economia, mas de todos os âmbitos da nossa vida, seja cristã ou não, o exemplo é o que vai influenciar o comportamento da criança, né? E é um exemplo bíblico, né? Jesus mesmo, todas as ordens que ele dava, todos os mandamentos, ele cumpria. Exatamente. Né? Então ele não chegava lá e falava, ame o próximo como a ti mesmo, e ele não desprezava a viúva, ele não desprezava o coxo ou o cego. Pelo contrário, pelo exemplo, ele arrastava multidões, né? E a gente levando isso para a nossa vida, para o nosso cotidiano, é isso, principalmente filhos, tá 24 horas, você pode me enganar. Eu vou lá na sua casa, faço uma visita, você pode dar um discurso bonito ali para mim, que você é um cara econômico, que a sua vida financeira é bacana, que você é um exemplo para todo mundo. Mas quem tá dentro de casa com você tá vendo como você é 24 horas por dia, inclusive seus filhos, né? Exatamente. Isso de que você falou sobre não conseguir enganar, é interessante que eu me lembro agora de uma certa vez que eu ouvi uma psicóloga falando que ela sabe quando é bem recebida, né? Quando é chegada de alguma família, em uma casa que tem filhos, por exemplo, quando ela chega e as crianças correm para abraçá-la, né? E porque tem casas que você chega e as crianças já ficam dispersas, né? Fica assim olhando com aquele ar de desconfiado e você fica assim, mas será que a criança não gosta de mim? Será que eu cheguei em algum momento ruim? Mas, na verdade, os pais que acabam dando um mau exemplo, né? Às vezes falando de coisas que não devem ser faladas naquele momento, e isso acaba refletindo. Então, o exemplo em tudo, ele é fundamental, seja na sua vida financeira, seja na sua vida religiosa, na sua família. Então, você precisa ser exemplo em tudo, não pode ficar apenas em palavras que as palavras com o tempo acabam caindo, mas o exemplo ele permanece.